Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. 5 eram o quê? E as outras 5? Loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Vamos repetir esse versículo 7 aqui juntos? 1, 2, 3. Então todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apagou. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Quantas conhecem essa passagem, essa história? Crianças? Só Abigail conhece? O Pedro conhece? O Gabriel conhece? Vocês não conhecem essa história? Então eu vou contar para vocês primeiro a história e depois a gente vai desenrolando, tá bom? Aqui onde a gente leu, então, conta a história que havia 10 mulheres jovens, dá-nos a entender, não eram tão velhas, né, que já estariam casadas, e elas iam ir para um casamento. Ia ter um casamento. Estranho, né? Um casamento à meia-noite. Vocês já ouviram? Já viram ou já foram em algum casamento tão tarde assim? Geralmente é de dia ou no horário da noite normal, né? Mas aquele casamento ia ser à meia-noite. E aí, aquelas virgens, elas iam ser como as damas de honra do casamento. Sabe, vocês já viram as damas de honra? Que elas entram, às vezes largando flor, às vezes, enfim, cada uma faz alguma coisa no casamento, com um vestidinho bem bonitinho. Essas 10 virgens, essas 10 moças foram escolhidas para fazer esse trabalho no casamento. Então, elas se arrumaram, se prepararam e elas foram até um local, então, para esperar o horário, né, de iniciar o casamento. Porém, olha só, você sabia que naquela época não existia a luz, a energia que nem existe hoje? Então, se o casamento era à noite e não existia luz aqui, antes, quando deu o curto ali que a luz apagou, não ficou escuro aqui, né? Porque é de dia, tem sol lá fora, então clareia pela janela. Mas se fosse de noite, a gente ia ficar no escuro, né? Não ia poder enxergar nada. E na rua, não tem as luzes que a gente vê, que iluminam, né? Quando a gente passa, a gente não fica no escuro. Mas naquela época não existia nenhum tipo de luz. Então, qual a forma que as pessoas usavam então para não ficar no escuro? Com as lamparinas, com as lâmpadas, né? E vocês sabem como é que funcionava essas lâmpadas? Ó, eu vou contar para vocês. Como naquela época não existia luz, as pessoas pegavam tipo uma tigela, vamos usar um exemplo aqui, já existiram vários tipos de lamparinas, tá? Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que tem vários tipos de lamparinas. Mas eu fiz esse exemplo para vocês verem,
que é tipo uma tigela. Imagine uma tigelinha, tá? Aí o que eles faziam? Eles colocavam um pavio de linho, tipo um fiozinho, era um fio, tá? Que eles colocavam ali dentro da tigela e colocavam em volta daquele fiozinho do pavio de linho azeite. E eles acendiam o fogo, então, naquele linho, e aquilo ali iluminava o ambiente onde as pessoas estavam. E assim eles faziam para iluminar as casas. Então, em cada cômodo das casas, no quarto, na sala, enfim, eles tinham uma lamparina dessa que iluminava daí a casa. E para eles saírem na rua, eles tinham que carregar na mão, então, uma lamparina, né, para eles conseguirem enxergar. Então, era assim que eles faziam. E então, aquela lamparina, ela iluminava o ambiente para que as pessoas não ficassem no escuro. Eu vou ir perguntando para ver se vocês estão prestando atenção, tá? Então, como a gente já viu, aquelas virgens, elas se prepararam então e foram esperar com as suas lâmpadas o horário do casamento. Mas, vocês prestaram atenção no que a Bíblia diz aqui que aconteceu? A gente viu que a palavra aqui de Deus, ela divide as 10 virgens em 2 grupos. Um grupo de 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. Como assim? Por que será? Você sabe por quê? O que é ser prudente? Você sabe o que significa aqui nessa palavra? Hein? As palavras que se assemelham, tá? Que têm o mesmo significado. Elas eram inteligentes. Por quê? Porque elas levaram a lamparina e levaram o azeite junto. Por quê? Porque se elas levassem só a lamparina, uma hora o azeite ia acabar, não ia? Né? De tanto elas iam usando, uma hora ia secar, e quando secasse não ia ter mais. E aí elas iam ficar no escuro. Então elas estavam vigiando, elas estavam preparadas, né? Elas foram cuidadosas e pensaram, não, o casamento vai ser muito tarde, a gente vai ter que esperar. Então vamos levar um pouquinho de azeite, uma reservinha, porque se acabar, aí a gente não vai ficar no escuro. E essas 5 meninas pensaram dessa forma. Só que as outras 5, a Bíblia diz que elas eram nécias ou loucas, né, em alguns significados. Por quê? Porque elas agiram totalmente ao contrário. Elas pensaram, não vai precisar, vai dar certinho, não. Olha aqui, tá cheio. Então, não vai ser necessário, a gente não precisa de azeite. Vamos levar muita coisa para carregar, vamos levar só a minha lamparina. 5 pensaram assim. Elas foram inteligentes? Não. Elas foram vigilantes? Não. E cuidadosas? Não. Então, elas não foram prudentes, né? Por isso, 5 então foram prudentes, elas levaram a reservinha de azeite, mas as outras 5 não levaram. E o que aconteceu? O noivo, ele demorou. Ele acabou demorando, né, para chegar. E elas acabaram dormindo. As 10, todas elas acabaram dormindo, porque estava demorando para o noivo chegar. Aí se passou algum tempo, algumas horas, e elas ouviram uma gritaria. Vocês sabiam que naquela época, nos casamentos, existia uma pessoa que eles pediam para essa pessoa no horário que ela saísse anunciando que era a hora do casamento, porque naquela época não existia telefone, então eles não tinham como saber o horário, né? Não tinham como mandar um convite assim, tá na hora, algo do tipo, né? Não existia relógio. Então, o que eles faziam? Para as pessoas saberem que estava na hora, eles mandavam uma pessoa sair gritando, dizendo, o noivo está chegando, é agora a hora do casamento. Aí naquela hora, elas acordaram. As 10 acordaram, está na hora do casamento, está na hora do casamento.
casamento. E o que aconteceu? 5 delas olharam para as lâmpadas delas e disseram: acabou o meu azeite. E agora? O que a gente vai fazer? Não levaram uma reserva e elas estavam sem azeite na tigela, na lamparina delas, e aí não tinha luz. Só que as outras 5 estavam tranquilas. Por quê? As lamparinas delas também tinham se apagado. Mas a diferença é que elas tinham um azeite com elas. Então, elas colocaram e pronto, estava a luz de novo. E aí, as outras 5 ficaram desesperadas e começaram a pedir emprestado para elas. Mas, o que elas disseram? Não, senão vai faltar para mim. Eu não posso ficar no escuro. Eu me precavi, né? Quem sabe as 5 disseram, né? As 5 que foram prudentes falaram: eu trouxe para mim um pouquinho para se acabasse e eu vou usar. Não tem como tirar, senão eu vou ficar no escuro também. E aí, o que as outras 5 fizeram? Saíram correndo, tentar achar um mercado aberto, algum lugar para que elas pudessem comprar azeite. Só que daí o que aconteceu? Elas saíram, aí o noivo chegou, viu que só tinha 5 ali e eles foram iniciar o casamento, né? Não tinha como esperar as outras 5. E aí eles foram, entraram, estavam no meio da cerimônia e daqui a pouco essas outras 5, quem sabe elas conseguiram, né, encontrar um lugar aberto ou emprestado, pegaram azeite e foram correndo pro casamento. Só que elas chegaram tarde. Aí elas bateram na porta e o que aconteceu? O que o noivo respondeu? Vamos ler ali o que o noivo disse, ó. Em verdade vos digo que não vos conheço. Como assim? Mas elas não tinham sido convidadas? Então, o que aconteceu? Por que ele não deixou elas entrar? Porque ele não reconheceu elas? Então, dá-nos a entender que, na verdade, quem sabe elas não conseguiram encontrar azeite. Se ficar no escuro, tudo aqui escuro, vocês vão saber, se a gente sair assim para caminhar, vocês vão saber quem é que está do lado de vocês? Vai ser difícil, né? Então, vocês não vão estar enxergando nada, e daí não tem como saber quem é que está aqui ou não, né? Então, ele não deixou elas entrar. Por quê? Porque ele não sabia quem eram. E no final diz assim, né? Vigiai porque não sabeis o dia em que o Filho do Homem há de vir. Essa passagem aqui é uma parábola que Jesus usou para dizer o quê? Quem são as virgens? Somos nós, a igreja, né? Cada um de vocês que estão aqui são essas virgens. Mas, o que acontece? Vocês sabiam que, infelizmente, existem muitos crentes como aquelas 5 virgens loucas e alguns crentes como aquelas prudentes. Por quê? O que simboliza as lamparinas? O que a lamparina ela faz? Ela dá pra gente? Ela dá luz, né? Então, o que a nossa palavra, a palavra de Deus, a nossa Bíblia, ela é? Ela é a luz. Porque a gente usa ela, né? Como a nossa luz, né? Esse é o significado, a palavra de Deus. Então a lamparina, ela significa o quê? A luz, para a gente conseguir enxergar. A gente lê a palavra de Deus, a gente enxerga ela, a gente lê o que está escrito, a gente medita, né? E o azeite é o quê? O que vocês acham que é o azeite? Espírito Santo. E mais uma coisinha também. A fé. O que é a fé? A fé é quando a gente acredita em algo que a gente não vê. Vocês acreditam em Deus? Sim. Sim ou não? Sim. Mas vocês conseguem enxergar Deus? Não. Mas vocês acreditam que Ele existe, né? Sim. É. Isso é a fé. Vocês têm fé, né? Acreditar que algo que parece impossível, quem sabe possa
acontecer, né, Denise? Né? Por isso que a gente ora, porque a gente tem fé. Né? Quando tem alguém doente, a gente pede oração. Por quê? Porque a gente tem fé, acredita que Deus pode fazer o quê? Curar, né, a pessoa que está doente. E diversos outros exemplos que a gente pode usar da fé também. E o Espírito Santo, ele mora onde? Onde é que o Espírito Santo mora? Ele mora dentro de nós, né? Ele que nos ajuda a não pecar, né? A gente entender quando tem alguma coisa errada, né? A gente vê alguma coisa e a gente, não, peraí, isso aqui não tá certo. Isso é o que? É o Espírito Santo mostrando pra gente, ó, não faz isso aqui desagrada a Deus. E se nós não tivermos nem o azeite, nem a lamparina, a gente tá perdido, né? A gente precisa ter a nossa Bíblia, a nossa palavra, mesmo que alguns ainda não saibam ler, mas vai chegar um tempo que vocês vão saber, então vocês precisam ter a lamparina de vocês, para vocês ler ela, meditar a palavra de Deus, porque aqui na palavra de Deus que está tudo que a gente precisa para a gente viver. Não são apenas histórias que a gente aprende, né? É como a gente vive aqui na Terra e entendendo que um dia Jesus, que simboliza o noivo aqui, ele vai vir. Então esse período que a gente está aqui, ó, hoje na consagração, a gente está fazendo o quê? A gente está enchendo a nossa reserva de azeite. Quanto mais reserva de azeite a gente tiver, mais a nossa lamparina ela vai ficar acesa. E aí o que vai acontecer? A gente vai ler a palavra e vai entender o que está escrito, vai conseguir praticar ela, mesmo que seja difícil, né? Vai conseguir obedecer a palavra de Deus. E nesse período que a gente está aqui, na Terra, é o período em que nós estamos esperando quem? A palavra de Deus diz que vai acontecer o quê? Que Jesus vai vir e vai buscar a igreja, né? E nós estamos aqui esperando. Mas vocês sabiam que existe muita gente dormindo? Não quer dizer que estão dormindo assim, da forma física, mas espiritualmente falando, pessoas que são totalmente apagadas. Por quê? Não leem a Bíblia, não oram, não jejuam, não buscam edificar a sua vida em Deus, né? Não fazem nada. Diz, eu sou crente, mas não dá um bom exemplo. E assim por diante, né? Diz que é crente, mas faz um monte de coisa que desagrada a Deus, que contraria a palavra. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim! Então, enquanto nós estamos aqui na Terra, nós estamos esperando quem? Jesus, que é o noivo vir, né? Para nos levar para o céu. Mas se vocês não tiverem a lamparina de vocês e não tiverem um azeite de reserva, quando ele chegar, o que vai acontecer? Será que vocês vão ter luz na lamparina de vocês? Será que vocês vão estar preparados? Será que vocês vão ouvir e vão acordar? Quando vier a pessoa dizendo, tá vindo o noivo. Porque na verdade isso já está acontecendo, né? Nós estamos num período em que o moço, ele está gritando, ó. O noivo está chegando, ele está avisando. E quem não acordar, vai acabar perdendo a festa, né? Não vai conseguir ir no casamento. E quem sabe, como aconteceu aqui, todas elas acordaram, né? Só que qual foi a diferença? 5 delas estavam preparadas e as outras 5 não. Então, quantas entraram no casamento? 5, né? Somente 5. Mas quantas eram para entrar? As 10, né? Quantos crentes existem no mundo, você sabe? Mais de milhões. Ih, muita gente, né? Muita gente. 8 bilhões de pessoas. Imagina
Existem, só no Brasil, tem mais de 100 mil igrejas. Muito mais. É muita gente crente. Mas vocês acham que todas essas pessoas vão subir para o céu? Não, né? Por quê? Porque muitas delas não estão fazendo o quê? Se preparando, né? Muitas delas estão, eu não preciso da reserva. Eu não preciso orar. Eu não preciso jejuar. Eu estou bem. Só que o que vai acontecer? Aqui, ó, tá cheio, né? Esse azeite aqui. Mas ele vai acabar indo, né? Ele vai acabando, vai chegar um momento que vai olhar, tá vazio. E agora? O que eu faço? Então, enquanto a gente está aqui, nesse período, na Terra, até Jesus voltar, o que a gente tem que fazer? Alguém sabe responder? Obedecer a palavra, né? A gente tem que deixar a nossa reserva de azeite sempre ali com a gente. A gente não pode deixar a lamparina, ela se apagar. Quer ver? Ó? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos simbolizar aqui, ó. Talvez não fique tão escuro, mas já dá pra gente usar de exemplo. Ó, tá escuro, né? Essa lâmpada aqui, ela tá cheia ou tá vazia? Tá vazia, né? Por quê? Porque ela tá sem azeite. Então ela tá apagada, né? Mas, ó, eu não vou colocar de verdade aqui, porque não pode. Mas, vamos supor, ó, eu peguei o azeite aqui, ó. E aí a gente coloca aqui o azeite, continua cheio, né? Ó, aí agora vamos supor agora que ele que tá aqui com azeite. Aqui o que vai acontecer? Se tiver azeite, vai. Ó, e não ilumina todo o ambiente? Fica menos escuro, né? Só que cada um de nós tem uma lamparina. E se cada um de nós aqui, né, não era uma ideia, mas no fim não deu, mas se cada um de nós aqui tivesse com uma lamparina dessa aqui agora e acendesse, não ia ficar bem claro? Ia, né? Aqui só tô eu. Tô só eu aqui com a lamparina. Mas imagina todos nós aqui com a lamparina. Né? Que bênção que seria. Mas vocês têm, né, a lamparina espiritual de vocês. Quem não tem, o irmão Samuel até falou antes, né? A importância da gente ter esses momentos, né, de leitura da palavra de Deus. Quem não tem ainda uma Bíblia, pede pro papai e pra mamãe comprar uma para vocês poderem ter. Para vocês. Tem aquelas Bíblias, quando eu era criança, eu tinha uma Bíblia, quando eu ainda não sabia ler, que ela tinha desenhos também. Não era só escrito, então eu vendo os desenhos, eu sabia qual era a história ali que estava contando. Então, quantos querem ir para o casamento? Que vai ser lá no céu. Todos nós queremos ir, né? Mas para a gente ir, a gente vai ter que ter o azeite, para no momento em que o noivo estiver chegando, a gente estar com as lamparinas. Por quê? Porque daí o noivo vai chegar e vai ver, eu sei quem tu é a Abigail, eu te conheço. A Abigail que canta, né? Eu sei quem é aquele ali, o Gabriel, ó. Eu conheço ele. Por quê? Porque ele vai estar com a lamparina e vai estar a luz, né? A luz vai estar com ele. Vocês entenderam? Amém? Glória a Deus. Então, vamos ter a nossa reservinha de azeite? Sim. Sim ou não? Sim! Aí, agora sim. Vamos ficar de pé? Essa palavra foi uma palavra bem rápida, simples, que Deus me deu para trazer. Mas eu espero que vocês tenham entendido e que vocês possam praticar essa palavra, né? Para que quando Jesus voltar, todos nós possamos ir pro céu.
Amém? Vou pedir para as crianças passar aqui na frente.